ao dia 24 desses 40 dias de busca Maranata. Eu sou Douglas Gonçalves, aqui do Dizascope, aqui do Brasil, e eu quero compartilhar hoje com você sobre a igreja madura. Eu quero ler um texto que está em Romanos, capítulo 8, verso de número 15, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O que Paulo está falando aqui para essa igreja em Roma é que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o espírito da adoção, nós nos tornamos filhos de Deus. Você sabe que se tornar um filho de Deus é uma obra da graça na nossa vida. Não é nada que eu possa fazer, não é nada que você possa fazer, é algo que Deus fez. Ele nos amou, Ele nos chamou, Ele nos salvou, Ele nos adotou e agora somos filhos de Deus. Não é por nenhuma obra, não é por nenhum mérito nosso, é uma obra do Espírito Santo em nós. Agora, interessante que eu estava lendo Mateus, capítulo de número 5, Sermão da Montanha, e Jesus diz assim: vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês se tornarão filhos do vosso Pai que está nos céus. Presta atenção nisso. Ame o seu inimigo, ore por quem te persegue, que desse modo você vai se tornar filho de Deus que está nos céus. Mas peraí. Paulo estava me dizendo que era pela graça. Que se tornar filho de Deus é uma obra do Espírito em mim, não tem nada que eu possa fazer, é graça. Mas Jesus está colocando, ore por quem está te perseguindo, ama o seu inimigo. E isso é uma obra muito grande para se tornar filho de Deus. Peraí, é de graça ou custa caro? E deixa eu te falar uma coisa muito interessante. Nesses dois textos tem uma diferença no original. Nos dois textos fala filho de Deus, mas em cada texto, Romanos 8, Mateus 5, é usada uma palavra diferente. Em Romanos 8, a obra do Espírito nos fazendo filhos, é usado a palavra teknon. Teknon. E sabe para que é usada a palavra teknon? Para falar de filhinho, para falar de um bebê, para falar de uma criança. Quando você olha para um filhinho, um bebê, uma criança, a Bíblia chama de teknon. Agora, Mateus capítulo 5, Jesus não está falando de teknon. Jesus está dizendo, ama o seu inimigo, ora por quem te persegue, para que você se torne um ruiós de Deus. Ruiós é filho maduro. O que eu quero dizer para você hoje aqui? Eu quero falar que para se tornar um filhinho de Deus, para nascer, para ser adotado, é obra do Espírito totalmente. Nós só podemos ser filhos de Deus se o Espírito fizer essa obra em nós. Agora, para se tornar um filho maduro de Deus, existe um preço. Existe um caminho da santidade. Existe um caminho do discipulado. Cara, muitas vezes, nós como igreja, somos um ajuntamento de teknon. Por que as pessoas muitas vezes falam assim, poxa, que bagunça aquela igreja, meu Deus, eu não acredito que aquele crente, aquele cristão fez aquilo, porque é um teknon, porque é um filhinho imaturo, que nasceu do Espírito, mas ainda não se lançou ao discipulado. Gente, quantos cristãos você conhece? Quantas pessoas que vai na igreja você conhece? Agora, quantos você conhece que amam o inimigo e oram por quem persegue a eles? Quantos ruiós, filhos maduros você conhece? Sabe, eu queria desafiar você a orar pela maturidade da igreja, para orar para que os ruiós apareçam, para que os ruiós surjam, porque os teknons, os filhinhos, não mudam uma nação.
E cara, eu não sei a sua nação, mas o Brasil precisa de transformação. Mas quem é que vai causar essa transformação? Os filhos maduros de Deus. Agora, antes da gente, de eu finalizar, como é que se torna um filho maduro de Deus? E deixa eu te mostrar. Vamos voltar em Romanos 8. Diz assim, olha. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos tecnon de Deus, filhinhos de Deus. Aí ele continua. Se somos seus filhinhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Verso 19. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os ruiós de Deus serão revelados. Olha que interessante, verso 19, ele usa a palavra ruiós. Verso 17, ele usa a palavra tecnon. O que tem entre o verso 17 e o verso 19? O verso 18. O que tem entre um tecnon e um ruiós? Um filhinho e um filho maduro. Uma igreja imatura e uma igreja madura. Tem o verso 18. Considero que o nosso sofrimento de agora... Gente, o que leva alguém, uma igreja, de filhinho para ruiós, filho maduro? Sofrimento. Eu quero te encorajar e te desafiar a abraçar o sofrimento. Abraçar o sofrimento como a escola de Deus para a nossa maturidade. Gente, o que está acontecendo nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa crise que nós estamos vivendo? Deus está amadurecendo a sua noiva. Jesus não vai casar com uma criança, com uma adolescente. Ele vai casar com uma noiva madura. Mas nós temos que abraçar os processos de Deus para a nossa vida. Nada amadurece mais do que o sofrimento. Entenda, eu não estou falando sobre causar sofrimento, sobre a gente querer o sofrimento. Eu estou dizendo de quando ele vier, nós abraçarmos ele como escola de Deus para a nossa maturidade. Que nesses 40 dias de busca maranata, nós possamos compreender. Ele está amadurecendo a sua igreja. Ele quer que esses filhinhos se tornem os filhos maduros dele, que são como ele, amam o inimigo e oram por quem persegue eles. E sabe que tudo, até o sofrimento, coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Eu quero orar junto com você. Pai, obrigado por esse tempo de busca, onde nós estamos dizendo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas nós também queremos dizer, Maranata, prepara a tua noiva, prepara a tua igreja, que nós possamos entrar nesse lugar de maturidade no Senhor. Transforma-nos conforme a tua imagem dia após dia. Nós submetemos as nossas vidas ao Senhor, pedindo, leva-nos à maturidade. Que cada um que está ouvindo aqui hoje, cada irmão, cada irmã, possa se matricular nessa escola da maturidade e ser completamente transformado pelo Senhor de glória em glória. Nos faz mais parecidos com teu Filho Jesus, o grande ruiós, o grande filho maduro. Transforma-nos, Pai. Nós nos submetemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a vida de vocês e nunca se esqueçam, vocês são cópias de Jesus.